Hoje vamos abordar sobre os conflitos interpessoais no desenvolvimento social da criança. Será que os conflitos interpessoais fazem com que as crianças desenvolvam socialmente? Isto iremos descobrir no decorrer desta abordagem. Meu nome é Gonçalves Pinto Moenho Gabriel, mestre em Metodologia de Educação de Infância. Esta temática tem como objetivos específicos conhecer as diferentes conceições de conflitos interpessoais e conhecer os motivos que levam aos conflitos interpessoais nos centros infantis. Esta abordagem surge de diferentes problematizações, particularmente a pedido de alguns educadores de infância que perceberam que encontram dificuldade em mediar os conflitos interpessoais das crianças e também encontram obstáculos em perceber quais são as fontes destes conflitos interpessoais. A falta de estratégias para a mediação dos conflitos interpessoais não iremos cá abordar, pois fará parte de uma outra temática futuramente que a gente vai fazer referência. Vamos começar com uma reflexão divina que diz que alguns adultos têm o que se chama de adultocentrismo, ou seja, ele incorpora a maneira como foi criado e não consegue enxergar outra maneira para resolver situações conflitantes ou resolver os conflitos interpessoais. Muitos deles dizem que eu fui educado desse jeito, meus pais me castigavam e batiam, e se não fosse isso, eu não seria a pessoa que sou hoje. Para dizer que a maneira como fomos educados não vai ditar a maneira como iremos educar os outros. E também fazer referência que estamos em pleno século XXI, as metodologias, as metodologias foram alteradas, particularmente a pedagogia tradicional, que eu já fiz menção em vários vídeos, está completamente ultrapassada, apesar que no nosso contexto angolano ainda é um facto, mas como pedagogos, como pessoas, como indivíduos que querem melhorar as suas ações, como educadores da infância e como pais, eu acho que devemos melhorar a nossa maneira de atuação e esquecer o passado. Por isso que Vinha considera que alguns adultos possuem aquilo que chamamos de adultocentrismo. Para dar abertura à nossa temática, vamos começar por compreender o que é conflitos interpessoais pela indagação que se segue, que é o que entendem por conflitos interpessoais. Vamos começar por dizer que, no nosso contexto, ainda temos os conflitos interpessoais como algo negativo, em que não temos nada a ganhar com os conflitos, então a melhor maneira que a gente tem é procurar evitá-los a todo custo. Vamos convidar Morgado e Oliveira, que foram citados por Ribeiro, que dizem que os conflitos interpessoais são manifestada ainda numa conotação negativa. Ainda nós temos os conflitos interpessoais como uma conotação negativa, que é assumido como um desvio de estado normal de nossas atitudes e comportamentos que podem estar associados à violência, à dor e à angústia. E a melhor maneira que muitas pessoas procuram fazer é suprimir estes conflitos ou evitá-los sempre que for possível. Eles ainda continuam dizendo que a chave não está na eliminação dos conflitos, mas sim na regulação, na solução justa e não violenta.
Estes autores dizem-nos claramente que ainda há indivíduos que acham que os conflitos são situações negativas e, para tal, devemos eliminar, suprimir, mas este não é o foco. O foco é a gente não vai conseguir, nunca vamos conseguir suprimir os conflitos interpessoais, mas o que temos que fazer é regulá-lo e darmos soluções justas para cada situação e não partirmos para situações violentas. Para Galvão, citado pelo mesmo autor, Ribeiro, diz que o conflito é definido como intrínseco e construtivo para a vida, tanto numa abordagem para a vida psíquica e social. Este autor quer dizer que o conflito é de extrema importância para a vida psíquica da criança e para a vida social das crianças. É necessário que desde muito cedo as crianças aprendam como lidar com os seus conflitos. Estamos a falar com os conflitos com os seus pares, os que é propriamente os conflitos interpessoais. Já ainda Galvão, também, ainda ele diz que o conflito não é sinônimo de violência. Por vezes, os meios ou os atos que a gente adota para a resolução destes conflitos é que são considerados violentos, pois os conflitos não são violentos, segundo este autor. Cunha e Monteiro acrescentam ainda que os conflitos é definido como uma percepção de discordância e oposição. Só vai existir conflitos quando existir discordância. Quando eu penso diferente e outra pessoa também tem outro pensamento que diverge do meu pensamento. O mesmo acontece nos centros infantis. Quando uma criança quer brincar disso e a outra não quer brincar, então as crianças entram em conflitos interpessoais. Isso entre duas pessoas relativamente aos seus interesses e necessidades e valores, como eu já fiz referência. Então, podemos também aqui mencionar Piaget, embora não esteja nos slides. Piaget diz que os conflitos interpessoais são os conflitos que vão existir entre duas pessoas. Então, estes é que vamos chamar de conflitos interpessoais. Então, fizemos uma breve introdução sobre o que é conflito, pois não podemos entrar numa abordagem de conflitos interpessoais sem a gente compreender, de facto, o que é conflito interpessoal. Outro objetivo do nosso diálogo foi os motivos que levam aos conflitos interpessoais nos centros infantis. Por que é que existem conflitos nos centros infantis? Pois, embora a gente já fez referência que nós nunca iremos suprimir os conflitos, nunca conseguiremos eliminar os conflitos, mas há fontes que nos provam que existem, ou há fontes que fazem com que exista maior número de conflitos nos nossos centros infantis. Então, aqui vamos mencionar alguns, é bem provável que existem outros. Os motivos que levam aos conflitos interpessoais nos centros infantis, o primeiro vamos falar dos recursos insuficientes. Quando o centro infantil tem recursos insuficientes, isto vai levar aos conflitos interpessoais. Vamos imaginar os brinquedos. Quando os brinquedos são insuficientes, imaginemos que temos apenas uma bola e no momento das atividades independentes, as crianças duas crianças ou mais queiram brincar com aquela mesma bola, então aí cria conflitos interpessoais. Temos um carro para um grupo enorme de crianças, isto vai levar aos conflitos interpessoais. Depois temos o poder. A gente sabe muito bem, quem já lidou com crianças, sabe que nos centros infantis existem aquelas crianças que desde pequenas já têm o espírito de líderes. Então, quando eu quero ser, vamos falar do jogo de papéis, quando eu quero ser o pai,
e a outra criança também quer ser o pai. Então, aí existem conflitos interpessoais. E as expectativas, eh, as crianças têm amigos nos centros infantis e confiam naqueles amigos, e quando aquele coleguinha fere ou não cumpre com algo que eles planificaram ou pensaram em brincar alguma coisa, depois a outra criança diz que já não quer, isto leva também aos conflitos interpessoais. E por outra é a inadaptação. Os educadores da infância sabem muito bem que os primeiros dias que as crianças vão para a creche existem muitas turbulências, tendo em conta a inadaptação. As crianças entram na fase de adaptação, por isso que há muitos conflitos nestas épocas, porque há crianças que já estavam no centro infantil e há outras que são novas. Isto vai fazer com que exista muitos conflitos interpessoais. Depois temos os interesses, que também já, quando conceituamos conflitos interpessoais, falamos muito dos interesses. Quando o Galvião fala que os conflitos vêm de pensamentos opositórios, particularmente quando nossos interesses convergem com os interesses de outras pessoas. E relações interpessoais, não vai existir um meio, não vai existir um ambiente que tenha relações interpessoais que não existam conflitos. E vão existir conflitos onde existir relações interpessoais. A questão que se levanta é o que fazer quando estes conflitos acontecerem, porque não vai existir um centro infantil que vão dizer que não, aqui não existe conflitos. É mentira. Isto é mentira. Os conflitos vão existir sempre. O que os educadores devem fazer é criar estratégias, é criar métodos para ajudarem as crianças a mediarem os seus conflitos ou a darem soluções aos seus conflitos interpessoais. Mas o que a gente observa em alguns centros infantis, a gente vê que são os educadores a resolverem os conflitos para as crianças, o que não é correto. O que se deve fazer é o educador ser apenas o mediador daquela situação, e as crianças é quem devem dar soluções para estes conflitos ou para a situação em que se está a viver naquele momento. Temos aqui as referências bibliográficas, então acabamos de fazer menção sobre a conceição, fizemos uma pincelagem sobre a conceição de conflitos interpessoais, falamos também dos motivos dos conflitos interpessoais, porque é que existem conflitos interpessoais, e as próximas abordagens vamos fazer menção das estratégias e qual é o papel da criança na resolução de conflitos, e também qual é o papel do educador na resolução de conflitos, isto com o intuito de os educadores pararem de resolver os conflitos interpessoais das crianças. Então, aqui temos as fontes em que este assunto foi relatado. Se quiserem aprofundar mais, aqui tem as referências bibliográficas, e assim só nos resta dizer o nosso muito obrigado. E a próxima, brevemente, iremos trazer outros assuntos ligados aos conflitos interpessoais.